Meus queridos irmãos e irmãs da família Leiga Redentorista, fui convidado pelo Galvãozinho, como costumamos chamá-lo, para partilhar com vocês um pouco da experiência deste pobre redentorista como bispo e como vive também aí o carisma redentorista. E queria dizer que me sinto bastante à vontade, não é? Porque estou com a minha família de leigos e leigas. E gostaria muito de poder estar presencialmente na live ou estar também presencialmente nos encontros que fazem, mas digo a vocês que a correria é muito grande e as dificuldades para a gente para viagens e mesmo ultimamente as lives, porque com a volta aos trabalhos pastorais a vida começa a mudar novamente, não é? Mas faço isso com muito carinho. Estou viajando agora para Roma para a visita de Limna, então será difícil estar com vocês no dia que vocês vão estar reunidos para este encontro virtual. Queria começar falando um pouquinho de um irmão nosso, da nossa família, que esses dias se encantou e foi para o céu. O padre Luiz Carlos, que eu olhei um pouquinho, vi nas redes sociais muitas manifestações de carinho, muitas manifestações de afeto para aquele que foi um grande missionário, um grande formador, um grande diretor espiritual. E eu anotei que nas conversas de vocês falam muito do jeito de ser do padre Luiz Carlos. Eu acho que ele representa para nós, ou o seu modo de viver, ele fala da Constituição nossa, a Constituição número 20. Eu acho que Luiz Carlos encarnou na sua vida de redentorista muito bem a Constituição número 20. Os redentoristas são fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados no zelo, humildes e sempre dados à oração, seguindo contentes a Cristo Salvador, participam de seu ministério e anunciam com evangélica simplicidade de vida e de linguagem, pela abnegação de si mesmos, pela disponibilidade constante para as coisas mais difíceis, a fim de levar aos homens a copiosa redenção. Eu acredito que Padre Luiz Carlos encarnou na sua vida como redentorista muito bem este texto da Constituição, a Constituição número 20 da nossa Constituição. Foi um homem sempre disponível, foi um homem sempre alegre, um homem de oração, um homem simples no seu modo de viver. Eu agradeço muito a oportunidade de ter convivido com ele, de ter aprendido com ele. A minha primeira ida a Roma, ainda como provincial, foi ele que me recebeu no aeroporto e depois tive a graça de conhecer os lugares onde Santo Afonso andou juntamente com ele. Foi ele que foi mostrando os lugares aonde Afonso caminhou, aonde Afonso andou. Então que Deus seja louvado por esta vida doada a Deus e também aos irmãos e irmãs como missionário redentorista. Na verdade, meus queridos irmãos e irmãs, o carisma redentorista, a espiritualidade redentorista não é propriedade da congregação. O carisma redentorista, a espiritualidade redentorista é carisma da igreja, dado à igreja. Não é? A igreja recebe esta herança e qualquer leigo, leiga, qualquer pessoa pode, não é, com facilidade viver o carisma, independente de se consagrado ou se faz parte de um grupo ligado aos redentoristas. Eu me lembro quando começamos um trabalho com os missionários leigos aqui em Pernambuco, na vice-província de Recife,
uma pessoa que era de Paulo Afonso, queria muito ser missionária leiga redentorista, mas a distância se tornava inviável, não é? E ela disse, mas eu gosto tanto desta espiritualidade. Aí eu arrumei um bocado de material, livros, entreguei a ela de Santo Afonso, da nossa espiritualidade, e disse a ela, olha, o carisma, a espiritualidade é dado à igreja, a todos os leigos e leigas. Então você pode viver lá na sua paróquia como uma missionária leiga, redentorista, né? E aí eu coloquei para ela alguns pontos, e ela de vez em quando ainda hoje me manda um recadinho dizendo, estou aqui como redentorista, vivendo a espiritualidade, né, no meio do povo de Deus, aqui na minha paróquia, na minha diocese. Pois bem, essa herança que nós recebemos, e todos vocês que viveram e passaram pelo seminário, essa herança marca, não é? É muito comum, né, alguém chegar e dizer, olha, você tem um jeito diferente, né? O seu modo de ser hoje como casado, como leigo, você tem um jeito diferente, né? A vivência, a passagem pelo seminário marcou a partir de uma espiritualidade, de uma missão, de um carisma que está impregnado em nossa vida. Eu costumo sempre dizer que nós sentimos saudades não é apenas do seminário, não é apenas da convivência que tivemos, mas a gente sente saudades justamente dessa espiritualidade que nos uniu num tempo de seminário, que nos fez todos irmãos. E essa espiritualidade, esse carisma hoje contagia não só vocês que passaram pelo seminário, mas também a sua família, a esposa, os filhos, vocês foram contagiados por essa espiritualidade e por esta missão. Eu queria colocar, né, dentro da minha experiência, um texto que para mim é muito caro, é muito rico, é um texto do padre Francisco Chiovaro, que saiu neste livro, que o meu já está todo rasgado, de tanto, número 7, Ser Redentorista Hoje, Testemunhos sobre o Carisma. E o padre Francisco Chiovaro faz um texto para mim que é muito importante. Eu tenho tentado me guiar sempre por este texto do padre Chiovaro, né? O carisma missionário para o terceiro milênio. E ele começa lembrando que o carisma missionário quando a gente fala deste carisma, não é uma coisa que precisa ser salva. Na verdade, o carisma missionário é a própria existência da congregação que está em jogo. A congregação do terceiro milênio, ou a congregação redentorista, será missionária ou ela não existirá. Esta fala do padre Chiovaro a gente pode trazer hoje também para os documentos da igreja, principalmente a fala do Papa Francisco. A gente pode falar do documento de Aparecida, não é? Ou a igreja é missionária ou ela não vai existir. Ser missionário é o nosso modo de ser na igreja. Significa isso, entre tantas outras coisas, que nós não estamos chamados a fazer tudo na igreja. Como missionários da copiosa redenção, não somos chamados para fazer tudo na igreja, né? E a imagem que o padre Chiovaro usa é a imagem do êxodo, né? E ele diz que a primeira exigência da missão é a itinerância. A missão para nós não se limita ao deslocamento de um lugar para o outro, como a gente conhece as santas missões populares, né? Mas a itinerância missionária, ao contrário, ela nos impede de criar raízes. Não podemos fazer parte das estruturas permanentes da igreja, mesmo que essas estruturas sejam pastorais. Um instituto itinerante como o nosso não pode assumir responsabilidades de governo no interior da comunidade eclesial. Olhando esse texto de padre Chiovaro, relembra para nós aquilo que Francisco fala da igreja em saída, não é? Nós precisamos ir às periferias existenciais, geográficas, religiosas, culturais. Quer dizer, a igreja que é missionária, a congregação que é missionária,
a sua itinerância se faz na saída para as realidades que nós vamos encontrando no cotidiano de nossas vidas, não é? Mas aí me chama a atenção porque na verdade, eu assumi uma missão de governo na igreja. Eu hoje sou bispo, esses dias foi nomeado o Geraldo Freire, daqui da vice-província de Recife. Na verdade, nós não devíamos assumir missão de governo na igreja, no caso como bispo. Nós estamos fazendo isso diante de uma suplência. Diante de uma suplência. Santo Afonso já lembrava dele ter um livrinho que ele fala sobre o bispo, que a gente como bispo redentorista nunca deve estar almejando a carreira episcopal. Eu agora sou bispo auxiliar, depois eu vou para uma diocese, depois eu quero ir para uma arquidiocese e vou fazer carreira. Não, nós estamos porque há uma dificuldade de encontrar bispos, encontraram num religioso redentorista as qualidades para assumir esta suplência que a igreja tem. Então nós, enquanto redentoristas, não temos vocação para ir assumindo a missão de governo na igreja. A itinerância missionária coloca-se na fronteira da igreja institucional. E aqui Kiovar é muito forte. Nós nos colocamos na itinerância da igreja ou na itinerância missionária, mas também na fronteira da igreja institucional. Aonde é que deve estar os nossos trabalhos pastorais? Deve estar na fronteira da igreja institucional. O missionário redentorista que ficou bispo, qual deve ser a sua missão? Onde é que ele deve estar? Na fronteira da igreja institucional. Ele não deve estar na diocese mais rica, mais potente, mais poderosa, ele deve estar na fronteira da igreja institucional. Fronteira externa, de fundação das comunidades cristãs, mas também fronteira interna, na animação das comunidades em perigo. As nossas residências, que não a construímos para a eternidade, diz Kiovar, serão os postos avançados da missão. Os nossos conventos, os conventos no tempo de Afonso, não era lugar de refúgio, era um ponto avançado de missão. Tanto é que acolhiam sacerdotes que precisavam do descanso, precisavam de fazer férias, queriam fazer o seu retiro, e era dali que os missionários saíam para a sua missão. Ele lembra aqui também que a itinerância é a condição indispensável, mas também não é o fim da missão. A missão é o anúncio do Evangelho. Os redentoristas do terceiro milênio serão todos biblistas, ou quase. Quero dizer que eles compreenderão a importância da palavra e a necessidade de colocar-se à escuta do Evangelho. A própria formação espiritual e cultural estará centrada na Sagrada Escritura. O estudo e a meditação da Bíblia farão dos redentoristas homens livres para a proclamação da palavra. E isso é muito claro e muito explícito em nós sacerdotes, quanto missionários, seja no santuário, seja nas missões, seja nas paróquias, sejam pregando retiros, a facilidade que nós temos de anunciar a palavra. E aí, para a família leiga, é muito importante também, que você que bebeu deste carisma de dedicar-se tempo à palavra, à meditação. Hoje nós temos tanta formação para os leigos e leigos sobre a leitura orante da Bíblia, rezar a palavra de Deus em família, em casa, mas também muitos de vocês são educadores, educadoras e que podem colaborar na educação, na formação também da palavra de Deus para o nosso povo, para as nossas comunidades, tantas comunidades carentes de uma formação bíblica, de uma formação da palavra de Deus. Eu já termino meus irmãos e irmãs. Os destinatários da missão, Padre Francisco Kiovar lembra
que esses destinatários são os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me enviou para evangelizar os pobres, os abandonados. Estar com os pobres abandonados é o nosso modo de ir diretamente ao mundo que queremos evangelizar, com seus problemas, suas esperanças. É o nosso modo de ser modernos. Eu às vezes fico me perguntando, não é? Quem seriam os cabreiros dos dias de hoje? Quem seriam os cabreiros que Afonso iria dedicar o seu olhar? O campo do nosso apostolado não é só restrito, mas é imensamente ampliado, se olharmos nessa perspectiva, não é, dos pobres ou dos empobrecidos que nós hoje encontramos. Agora mesmo pela manhã estive em encontro com a Pastoral da Criança, olhando aqui o índice de crianças pobres da nossa diocese. Há uma pobreza, no caso da minha diocese aqui, a nossa diocese, uma pobreza que é escondida, e que você visualiza agora, por exemplo, na fila dos bancos para o tal do auxílio emergencial, que é vergonhoso. A pessoa ter que passar, a funcionária da minha casa que sai, não é, logo 5 horas da manhã e volta às 4 da tarde para receber um auxílio emergencial. Serão os redentoristas no mundo que cria exclusão os defensores da dignidade humana e as testemunhas da esperança cristã. Uma nova tomada de consciência se impõe num mundo que conhece novas formas de pobreza e de abandono. Não é? No tempo de Afonso eles estavam no campo, os cabreiros. Quem é que são os abandonados de hoje? O carisma redentorista deve se converter, diz Chiovaro, num movimento evangélico que vai envolver a quantos se sintam atraídos pela nossa missão. Os redentoristas do terceiro milênio assumirão a missão como um dom a compartilhar com todos aqueles e aquelas que se preocupam com a implantação do reino no mundo dos deserdados. E aqui o finalzinho, e vou terminando, de Chiovaro: a vitalidade da congregação está também nisso, a capacidade de demonstrarmos, e de suscitar vocações entre os leigos. Veja bem, que coisa bonita, não é? Não a vocação para ser padre ou para ser irmão consagrado leigo, mas para ser leigo, para viver a beleza deste carisma redentorista, para vivermos a alegria de poder anunciar a copiosa redenção como leigo, E a família redentorista leiga, vocês que fazem parte desta família tão bela, tão bonita, podem olhar um pouquinho. Eu vi esses dias que o Valdir Rodrigues, o Ganso, está aposentado, não é? Como que eu posso contribuir, com mais um pouquinho, claro, cuidando, sem abandonar a minha casa, a minha família, o meu descanso, o meu lazer, mas como que eu poderia colaborar, não é? Eu que bebi desse carisma, desta missão, há alguns anos no meu processo de formação, como que eu posso colaborar na igreja de hoje? Há muita necessidade, meus queridos irmãos e irmãs, muita necessidade de homens e mulheres que tenham um olhar, por exemplo, para os encarcerados. O mundo da migração hoje é um desafio enorme, que não precisa você sair basta você olhar ao redor na sua cidade, onde você mora, na sua comunidade. Será que nós redentoristas, a família redentorista, leigos, sacerdotes, bispos, não pode ter uma colaboração nos tempos que estamos vivendo hoje, no mundo, por exemplo, da migração? O tráfico de pessoas, o trabalho escravo, tão latente, tão forte hoje na sociedade que vivemos. Qual é o nosso olhar enquanto missionários da copiosa redenção? Gostaria de partilhar isso com vocês, pedir as orações de vocês. Não é fácil ser um bispo redentorista
nos dias de hoje. Não é fácil. Quando eu coloco para vocês esses desafios, seja da migração, seja da questão carcerária, seja do trabalho escravo, do tráfico humano, eu estou com 15 anos de bispo, da data que fui ordenado bispo, do primeiro ano, eu entrei na comissão sócio-transformadora, nas pastorais sociais, como nós chamamos na igreja, e até hoje não consegui sair mais, não é? Porque eu acredito muito que é neste universo que estão hoje os cabreiros, os pobres, os mais abandonados. Se Afonso nos chama pelo seu jeito, pelos seus modos de enfrentar, não é? E de estar com aqueles que na época estavam presos, não é? E eu acho que nós hoje temos tantas prisões, de tantos homens e de tantas mulheres no mundo que vivemos. Rezem por mim, e quem sabe um dia a gente possa fazer uma missão aqui nesta bela diocese de Pesqueira, terra do doce, terra da graça e terra da renda. Deus abençoe vocês, um bom encontro virtual, estarei rezando e unido ao coração de vocês.